Olá e bem-vindos ao Panrotas em Foco, que estamos gravando aqui durante o Congresso da BAV no Rio de Janeiro. Nosso convidado é o Luiz da Gama Mor, vice-presidente executivo da TAP. Vocês vão ver daqui a pouco, a gente está vendo uma vista maravilhosa, a gente está no Windsor Barra, vendo a Praia da Barra, esse sol muito bonito. E eu queria saber se dá saudades vendo essa vista, amor? Não. Eu sei que não é uma resposta politicamente correta, mas não dá por diversos motivos. O primeiro é que eu venho muito seguido. Portanto, eu não me afastei do Rio de Janeiro. Segundo que ele é gaúcho. Não, então... É verdade. Dá saudade. Eu tenho mais a saudade de Porto Alegre do que Rio de Janeiro. Eu gosto muito do Rio, mas eu venho muito seguido aqui ao Brasil e, portanto, minha vida me envolvo muito com o Brasil no meu dia a dia, né? Eu leio bastante, né? Não só o Panrotas, mas leio o Folha de São Paulo, Globo, etc. aqui. E, portanto, a vida lá é mais fácil também. E de vez em quando, a gente se esquece das coisas que tem difíceis no Brasil, que você se acostuma. E que a gente, deixando de se acostumar, quando vem aqui, sente uma agressividade no ar. É a questão da violência. É isso. Isso é o que mais impacta. É o que mais impacta. Mas você está bem adaptado lá, você se sente o que lá? Um expatriado, um gringo? É evidente que como estrangeiro, você sempre estrangeiro em Portugal, nem tenho a pretensão de ser diferente. Mas Portugal recebe muito bem o brasileiro, existe muitos brasileiros em Portugal, existe um conhecimento e uma preocupação constante dos portugueses em relação ao Brasil. E todos os produtos e serviços que a gente tem no Brasil, a gente tem em Portugal. Quer dizer, não tem aquela coisa, antigamente as pessoas moravam fora e morriam de saudade, sei lá, do feijão preto, da goiabada, do leite moça. Quer dizer, hoje, nesse mundo globalizado, e principalmente em Portugal, não tem nada que tenha no Brasil que não tenha lá. Portanto, a distância hoje é muito curta. E trabalhando na aviação, morar em Portugal não é assim tão diferente para um gaúcho morar no Rio, ou morar em São Paulo, ou morar em Portugal. Quer dizer, as distâncias hoje estão bem mais curtas. Isso não quer dizer que não tem vontade de voltar a trabalhar no Brasil? Não tenho vontade de trabalhar. Não tem? Não tenho. Nesse momento não tem. O que não quer não dizer... tem porque a situação atual da aviação, por exemplo, não permitiria? Não, nem pensei nisso, né? É provável que também não, né? Mas eu gosto do trabalho, gosto muito de trabalhar na TAP e gosto muito de morar em Portugal. Quer dizer, agora as circunstâncias mudam e as pessoas mudam. Mas se eu tivesse que escolher hoje, a minha escolha era ficar na TAP e ficar em Portugal, porque é o que eu gosto. Graças a Deus eu não preciso escolher e estou onde eu queria estar. Hoje o contrato que vocês têm com a TAP, ele vence quando? Renova de quanto em quanto tempo? Ele renova de 3 em 3 anos e vence agora no final do ano. Na realidade, formalmente vence em dezembro, mas a eleição do novo, a gente fica em exercício, vamos dizer assim, porque a minha função, na realidade, é de administrador executivo, que chamam. Que eu sou membro do Conselho de Administração, mas é um Conselho de Administração executivo, não é como aqui no Brasil. A gente traduz para brasileiro vice-presidência executiva, mas na realidade minha função em Portugal chama-se administrador executivo, porque eu sou membro do Conselho de Administração. Esse Conselho de Administração é eleito em Assembleia Geral de Acionistas logo depois da publicação do balanço do ano findo. Então isso se dará mais ou menos por abril, então até abril é decidido se a gente renova por mais 3 anos ou permanece. Então, apesar de acabar em dezembro, a renovação é só em abril. A gente continua inalterada as funções até abril, maio, mas é isto mesmo. E pelo que você está sentindo... A probabilidade é que a gente continue, o nosso desejo é continuar, e portanto é bem provável que a gente continue, mas a decisão é do acionista. No projeto que vocês iniciaram na TAP, em que estágio vocês estão, você diria, no que vocês tinham imaginado? Já se cumpriu e começou uma nova fase, ou em que estágio vocês estão aí? Arthur, o projeto já mudou tantas vezes. A gente tinha um projeto em outubro de 2000, quando a gente foi para cá, era para participar de um processo de fusão da TAP com a Swissair. Esse projeto durou 4 meses. Depois construímos um projeto que envolveu esse todo que a gente aplicou no Brasil, Nordeste, etc., mas que tinha outras vertentes, como, por exemplo, América do Norte, etc. E isso em 2001, em setembro de 2001, muda tudo de novo. Quer dizer, o mundo,
a dinâmica da mudança está tanta que a gente tem que ter uma administração flexível, alguns princípios e uma administração flexível para aproveitar as oportunidades. Essa administração flexível? Não tem outro caminho. Mas com as regras de Portugal, com a quantidade de sindicatos que tem, dá para ter essa flexibilidade? É mais fácil em Portugal do que aqui, Arthur. Apesar dessas regras. Existem algumas dificuldades diferentes, né? Que são principalmente a rigidez legal trabalhista. O emprego em Portugal é um emprego para a vida toda, os funcionários são estáveis. Existe um conjunto de sindicatos extremamente fortes, aguerridos. No caso da TAP são 14 sindicatos. Existe um ambiente que a empresa pertence ao governo, quer dizer, existe um conjunto de complicadores. Mas esses complicadores, eles não ficam à frente, quer dizer, não é um ruído que a gente ouça no nosso dia a dia. O dia a dia é a luta competitiva. E na arena competitiva, Portugal é muito mais livre do que no Brasil. Quer dizer, criar empresa, criar rotas, definir preços em Portugal, no espaço europeu, são regras comunitárias, é extremamente flexível. Eu posso cobrar qualquer coisa, desde que o mercado aceite. Eu posso estabelecer qualquer rota dentro do mercado europeu inteiro. Eu posso decidir criar um voo entre Paris e Frankfurt. Eu posso decidir criar um voo doméstico dentro da Alemanha ou da França. A própria Lufthansa estava anunciando fazer um voo agora entre Milão e Lisboa, uma empresa alemã fazer um voo entre... E isso cria uma competição terrível, essa que é a verdade. Nós temos hoje mais de 20 low cost competindo conosco em Portugal. Nós temos low cost fazendo voos domésticos, no caso Lisboa-Funchal. Nós temos uma quantidade imensa de low cost, tanto no Porto quanto Faro, em Lisboa. Mas aí como é que fica o projeto, então? Qual é o projeto atual? Já que teve, o projeto da companhia é competir, ter alternativas para competir com tudo isso que você está falando? Tem uma coisa mais específica? Não, isso são aqueles princípios que eu disse que não mudam, né? O que é flexível tem que ver muito mais com capacidade colocada aqui ou lá, né? O resto são tendências que existem na economia e na aviação que a gente tem que dar resposta, como por exemplo essa capacidade de competir no intra-europeu com as low cost, os desafios de produto, os desafios de distribuição, que tem que ver muito com a venda direta, a nova maneira dos consumidores se comportarem no processo de venda, o poder do consumidor ter crescido barbaramente, as relações de competição e de associação que a gente tem ao mesmo tempo com diversos parceiros. Veja, nós e a Lufthansa temos uma associação fortíssima já em função da Star. A Lufthansa é uma empresa forte, mas ao mesmo tempo a gente colabora e compete. Nós podemos ter grandes operadores portugueses que são extremamente parceiros da TAP, são os maiores distribuidores que nós temos. Em alguns momentos a gente também compete. Eles têm um portal que compete com o portal da TAP, eles têm uma operadora que muitas vezes busca um charter que compete com o voo da TAP. Quer dizer, o mercado hoje ele é muito mais complexo e os nossos desafios eram desafios de modernizar a empresa, de instrumentalizar a empresa com hardware e software, mas principalmente com Zellware, né? Com a capacidade de análise e das pessoas perceberem e a capacidade de fazer diagnóstico e dar resposta aos problemas. A gente vai fazer um intervalo, enquanto você fica olhando a vista, quem sabe dá saudade. A gente volta já. Voltamos para o segundo bloco do Panrotas em Foco com o Luiz da Gama Mora, vice-presidente executivo da TAP. Já está dando saudade, não? Não, tanto que eu estou matando saudade aqui. Você estava falando no bloco anterior desse ambiente ultra competitivo, mas também bem livre, né? Na Europa, tanto de competição, mas você pode fazer o que quiser, voar para onde quiser, inclusive doméstico em outro país. Quando você era diretor aqui da Varig, hoje você comparando aquela época com essa, o Brasil mudou muito, o mercado aéreo mudou muito, está mais livre, está caminhando
para o que existe na Europa? Você acha que é possível? Tem alguns que não defendem essa abertura porque acham que o Brasil é que tem a perder porque é o grande mercado, seria o grande mercado dessa região aqui. Então os outros países teriam mais a ganhar do que o Brasil. Depende do tipo de abertura, Arthur. Eu noto que existe uma falácia que é repetida e todos os órgãos de imprensa acabam repetindo a mesma coisa, como se fosse uma verdade absoluta, que é o pobrezinho da empresa brasileira não pode competir com os gigantes dos mercados que definem qualquer preço e, portanto, vão definir pronto. Quando, na realidade, isso é uma falácia completa. Vamos pegar o caso objetivo do Brasil. A TAM e a Gol são mega empresa, inclusive a nível mundial. A Gol e a TAM têm margens, ou tiveram nesses períodos passados, margem de lucro muito superior ao conjunto das empresas norte-americanas. Se a gente juntar todas as empresas americanas, provavelmente não tiveram o volume de lucro que tiveram as empresas brasileiras. As empresas brasileiras são grandes, são saudáveis, são empresas fortes. O mercado é um mercado muito forte. Eu não consigo imaginar estamos falando de gigantes, né? Sim. Quando se compara, fala de gigante. Uma American Airlines, ou uma Lufthansa, ou uma Air France, ou uma United, olhar para o Brasil e dizer assim, agora o mercado é livre, porque é mercado livre no mundo inteiro, eles não fazem isso em lugar nenhum, quer dizer, o mercado agora é livre no Brasil. Então vamos perder dinheiro lá para fazer as empresas brasileiras sofrer e aí nós crescemos e eles morrem. Quer dizer, nenhuma empresa aérea do mundo perde mercado, perde dinheiro dessa forma. E agora vamos dar mais um passo na realidade objetiva. Qual é a maior empresa estrangeira operando no Brasil? É a TAP. Eventualmente a American Airlines, em alguns momentos, é a TAP. Mas é a TAP e a American Airlines. Mas vamos conceder que a TAP é a segunda maior e a primeira maior europeia. Qual é o tamanho da TAP, meu Deus? A TAP é metade dessas empresas brasileiras. Então, uma abertura vai prejudicar a empresa brasileira? Quer dizer, não tem sentido essas coisas. É evidente que um processo de abertura tem que ser feito de uma forma organizada e pausada. E não é uma abertura total. Por exemplo, mercados domésticos, o mundo inteiro preserva como das empresas nacionais. Quer dizer, eu não estou advogando uma abertura total. Eu estou só achando que o processo de abertura organizada, que de certa forma é o que está acontecendo com a desregulamentação de tarifas e etc., é um processo inexorável. É isso que vai fazer com que o mercado seja forte e é isso que vai fazer com que as próprias empresas brasileiras fiquem mais fortes. Agora, esse processo de ampliação de frequência da TAP chegou no momento que as empresas brasileiras estavam um pouco fragilizadas, elas não... Em geral, para as estrangeiras, as empresas brasileiras não conseguiram competir. Você acha que teria sido diferente, por exemplo, se fosse como a Varig tinha tantos voos internacionais? Olha, não estou dizendo que foi fácil para a TAP, mas seria... Não, eu compreendi. Mas a gente vai reescrevendo a história a cada momento. Aliás, não tem nada que mude tanto quanto o passado, né? Vamos olhar à luz da época. Nós fizemos esse lançamento do Nordeste, que basicamente a questão nova que se colocou foi o Nordeste, numa época em que a Varig estava com todos os voos da Europa que ela tinha. Nós próprios tínhamos o projeto de entrar na Star e tínhamos o codeshare com a Varig, porque contávamos com a existência da Varig e da força da Varig para a gente poder crescer, que nós precisávamos de distribuição dentro do Brasil. Então, o primeiro momento, a fragilidade da Varig foi vista por nós como uma desvantagem muito grande. Não, uma oportunidade. Segunda coisa, nem a Gol, a Gol surge depois, a Gol é uma empresa mais recente, nem a TAM são empresas frágeis. O mercado brasileiro nunca se fragilizou desse jeito. Então não houve uma fragilidade das empresas brasileiras. Houve uma decisão estratégica, basicamente da TAM, que tem um modelo, o modelo da Gol não era um modelo de fazer viagens intercontinentais, houve uma decisão estratégica da TAM de aproveitar as oportunidades que estavam surgindo no mercado doméstico e priorizar o mercado doméstico e não acelerar a sua ida para a Europa. Mas era porque ela não queria, não é porque ela não podia, a TAM podia fazer isso. A TAM tinha muito mais capacidade de fazer isso. O nosso modelo que a gente desenvolveu não era óbvio.
Hoje parece que é uma vaca leiteira essa história do Nordeste, mas não era óbvio. A TAP já tinha alguns voos para o Nordeste, sempre teve, eram, 2 vezes por semana, conjugava Salvador com Recife. O que a gente fez foi organizar isso. Colocamos voo diário em Recife, se eu não me engano eram 4 voos em Salvador, do diário de Recife, 2 passavam Fortaleza. E era isto, quer dizer, nós imaginávamos, a partir do hub de Recife, é um hub doméstico que a Varig tinha em Recife, que a gente conseguisse capturar, então, e distribuir o tráfego para o Nordeste. Começamos a trabalhar nesta dimensão. Acontece que o projeto começou a crescer, adquiriu uma dimensão, quer dizer, os mercados europeus aceitaram com rapidez esse caminho, fazendo conexão em cima de Lisboa. Na medida que o fluxo aumentava, nós aumentávamos a oferta dentro da Europa, nós aumentamos desde 2001 2 aviões por ano no intra-europeu, aumentando a oferta na Europa, nós aumentamos a qualidade das conexões e a diversidade das conexões, e começou a aumentar o projeto do Nordeste. O Sul-Sudeste aqui, que é dobrar frequência Rio-São Paulo e entrar em Brasília, entrar em Belo Horizonte, já é uma outra etapa. Já é uma etapa que a Varig já não existia mais. Mas a etapa do Nordeste, você acha que ela tem um limite? Caberia outra empresa europeia, por exemplo? Caberia mais frequências ou já começa a ter uma curva aí de estabilidade ou descendência? Eu não consigo imaginar limite no Nordeste. Quer dizer, o Nordeste tem uma capacidade instalada e potencial muito grande. Quer dizer, o Nordeste não é uma pequena ilha do Caribe que já está com toda a hotelaria ocupada, um pequeno país do norte da África, por exemplo, em que ou o próprio Algarve, algumas vezes em Portugal, que você tem que lutar por manter um crescimento pequeno, mas ao mesmo tempo lutar por uma qualificação. O Nordeste tem tudo para fazer, quer dizer, aquilo pode vir a crescer muito. O que não quer dizer que existe a demanda para esse crescimento nesse momento. Tem muito o que se fazer, mas a tendência é outras empresas entrarem, quer dizer, em se continuando os investimentos, principalmente os investimentos internacionais no Nordeste, a tendência é isso crescer. Existem ainda lições muito importantes que o Brasil tem que aprender. Principalmente em promoção, né? Principalmente promoção. O Brasil não dá prioridade para o turismo que precisaria dar para os desafios que ele tem. Não dá. O fato de dar agora muito mais do que dava antes nos deixa satisfeitos. O Brasil nunca teve tão bem, principalmente a nível federal, quer dizer, a nível de Embratur e Ministério, o Brasil nunca teve tão bem. Mas ainda não é suficiente. Claro, é claro. A própria Embratur é a primeira a saber disso. Nós não temos consistência na promoção. Nós não temos um cronograma de promoção sustentável, a gente cria buracos de promoção que fica muito tempo sem aparecer, a gente não tem uma cara que se apresente, uma cara unitária, né? Não tem uma consistência ao longo do tempo. O Nordeste já teve melhor. Isso é mais preocupante. A promoção dos estados do Nordeste já teve melhor. Eu me lembro numa época em que a Bahia tinha um stand nas feiras europeias maior que a própria Embratur. A Bahia não precisava da Embratur e durante algum tempo o próprio Ceará, depois, no começo foi a Bahia, nem precisavam da Embratur para fazer as promoções, porque os próprios estados então é meio cíclico, né? Hoje, por exemplo, a gente vê Pernambuco muito mais agressivo. Natal também. Existe que tem que ver com os próprios calendários eleitorais, com as diferentes prioridades governadoras. Mas não dão, e os próprios CTI Nordeste, com os estados nordestinos, que estão nesse momento fazendo uma campanha na Europa, é com dinheiro esmagadoramente da federação, é da Embratur, menos do Nordeste. As pessoas dizem assim, não tem dinheiro, isso é importante para nós, mas não tem dinheiro. Eu digo assim, então não é importante, porque se tivesse importante, tinha dinheiro. Tem países muito mais pobres do que o Piauí que fazem promoção nas televisões, todas as entradas de alta temporada. Nós não temos uma promoção brasileira em entrada de alta há muitos anos.
Começou um agora em setembro, é bom que comece. Do Nordeste como um todo. Nordeste como um todo. O Nordeste é visto como um destino, eles ainda vão muito pela cidade ou pelo estado? Nem isto ainda. Quando eu falo quando eu falei Caribe, se apresentar com uma cara, eu tava me fugiu a palavra, mas eu estava querendo dizer exatamente qual é que é o modelo de comunicação que o Brasil vai se apresentar na Europa. O Brasil vai vender Brasil, vai vender Nordeste, vai vender o Ceará. Como que a gente vende isto lá? Isso não tem um consenso no Brasil, não tem uma consistência ao longo do tempo. Ora a gente fala em Brasil, ora a gente fala no Nordeste, porque é difícil mesmo, não tem uma fórmula clara, é muito grande, muito complexo, e a gente vai achando essas coisas na medida que o tempo passa, quer dizer, na medida que vai exercitando. Vou fazer mais um intervalo e voltamos para o último bloco com o Luiz da Gama Mor. Voltamos para o último bloco do Parotas em Foco com o Luiz da Gama Mor, o vice-presidente executivo da TAP. Estamos aqui no Windsor Bar, essa semana da BAV. Estamos aqui no terraço aqui do Windsor Bar, aqui na Barra da Tijuca. O Brasil e o mundo começam a viver aí uma crise financeira, uma crise econômica mundial. E a aviação já vinha sofrendo com a questão do petróleo, que agora dá vistas que está caindo. E uma das coisas que as pessoas se perguntam é se as companhias criaram uma taxa de combustível, por que ela não compensa todos os custos de combustível e as companhias continuam com problema? Porque o petróleo cresceu tanto em tão pouco tempo que não houve condições de repassar esse preço para o consumidor. Voltando um pouco, o petróleo dobrou, vamos colocar assim, o custo de combustível, porque o preço do combustível de aviação dobrou em 4 anos. Então, todo o ganho de eficiência que as empresas aéreas tiveram foi para pagar combustível. Mas dobrar em 4 anos é brutal, mas é absorvível, tanto que foi. Eventualmente não foi por todas, muitas empresas ficaram pelo caminho, mas pronto, aconteceu. Depois, em 8 meses... o petróleo dobrou de novo. E dobrou já de um patamar muito elevado. Para vocês terem uma ideia assim, de dimensão, a TAP teve no ano passado o maior lucro da história. Foi cerca de 37 milhões de euros. Foi o maior lucro da história. Ao dobrar combustível agora, no primeiro semestre, isso representaria para a TAP um aumento de custo de pagamento com combustível de 350 milhões de euros. Tudo euros. 10 vezes o lucro. 10 vezes o lucro do ano passado. Não há maneira de fazer isso. Você tem, como as empresas classicamente têm que trabalhar, no custo e no preço. O custo, a maior parte dos fatores de custo não são gerenciáveis. Ok, tem muita coisa para fazer, as empresas fazem, mas não nessa dimensão. Quer dizer, uma empresa pode fazer um grande esforço, uma empresa do tamanho da TAP reduzir 10 milhões de custos no ano. 350 milhões, não tem absolutamente de onde tirar. Preço. O preço, na realidade, por mais que queira se comparar a taxa de combustível, nós tínhamos como objetivo tentar botar 1/3, sempre. Até antes do salto, era 1/3 do aumento, nós botávamos em taxa de combustível. Os outros, nós buscávamos outras formas de compensar. Não deu para colocar 1/3. Mas preço é o que o mercado consegue absorver, quer dizer, a luta competitiva. Como tinha uma maneira de aumentar preço, é primeiro reduzir a oferta. Como a oferta diminui até pelo aumento do preço, há que reduzir a oferta, porque se tiver oferta excessiva, a própria luta competitiva ela acaba pressionando o preço para baixo. Para reduzir a oferta, 2 maneiras clássicas. Uma é, todo mundo reduz um pouquinho. Não é uma coisa combinada, mas acaba acontecendo em muitos setores, em muitos momentos. E a aviação mesmo agora, internacional, todo mundo reduz um pouco. Todo mundo reduziu 7%. Todo mundo reduz um pouco. Mas não é suficiente. Como tinham muitas grandes empresas com rede de combustível, elas não tinham pressa de aumentar o preço. E não tinham pressa de reduzir a oferta. Por quê? Porque uma outra forma, a segunda forma de redução de oferta é morrer uma série de empresas. E é muito mais agradável
para quem está tem rede de combustível, está numa situação confortável, melhora a sua situação competitiva, absorve outras empresas, tem um processo de consolidação que na Europa está acontecendo de uma forma muito mais rápida, favorece isso. Então, esses fatores impediram que o preço quer dizer, o custo do petróleo fosse passado ao preço. E isso fez com que uma quantidade grande de empresa entrasse em situação muito delicada. Você falou da questão da consolidação que acontece na Europa, como que a TAP, que papel que ela desempenha aí? Você vê o grupo Air France-KLM, o grupo Lufthansa, como é que a TAP se encaixa aí? Nós somos uma empresa de nicho, nós não temos uma presença forte no mundo inteiro, nossa presença é Brasil, África de língua portuguesa e o intra-europeu com Portugal, e nesse nicho nós somos fortes. Teve recentemente um banco inglês fazendo uma análise das expectativas de sobrevivência das empresas aéreas na Europa, definiu, seriam, sei lá, 6, não me lembro mais o número, um número pequeno de empresas sobreviventes, e bota a TAP como uma das empresas que sobrevivem, exatamente por ser uma empresa de nicho. Pretendemos continuar sendo líderes nos mercados que a gente opera. Então, o nosso mercado não é o mercado todo, mas é um determinado espaço geográfico. Nesse espaço geográfico, nós lutamos por sermos líderes. Então, nós somos líderes nesse espaço geográfico. Estamos presentes dentro da Star, então os ganhos de economia de escala que a gente poderia conseguir absorvendo outras empresas ou sendo absorvido por outras empresas, a gente tem conseguido dentro da Star. E no espaço ibérico, nós compramos recentemente a maior empresa regional da Península, a Portugália, e portanto isso já nos deu uma economia de escala melhor, uma penetração melhor na Espanha. Hoje nós operamos para 6 cidades diferentes da Espanha, sul da França e etc. Você tocou no assunto da Star, como é que está a parceria com o Latam? Vocês têm um code share que não é para tudo, né? Ele está em que nível? Com uma quantidade tão grande de frequências e de destinos que a TAM opera e que a TAP de certa forma opera, não tanto quanto a TAM, mas também é normal que um processo de code share ele vá sendo construído aos poucos, né? Porque tem implicações, mas a inclusive o limite não tem limite, é o que for de interesse conjunto das duas empresas. Nossa relação com a TAM é muito boa, nós temos code share além os pontos que a gente opera para mais de 20 cidades brasileiras, portanto nós temos a ambição de ampliar esse code share, nós temos a ambição de ampliar esse code share inclusive para além Brasil, para outros países da América do Sul, e acredito que isso vai acontecer de uma forma talvez até mais acelerada com o processo de integração da TAM na Star Alliance, que para nós é muito bem-vinda. Esse mercado além Brasil ainda não é significativo para a TAP, eu acho? Não é significativo para a TAP, é algo que a gente acompanha com cuidado, principalmente a Argentina, mas a gente tem aí também algum tráfego com Chile. O nosso destino da América do Sul, fora o Brasil, clássico, é a Venezuela, tem avião passando aqui, não é da TAP, não é muito pequeno. Tem uma comunidade portuguesa muito forte, então nós temos voos diários de Lisboa para Caracas. Certo. Mais voos para o Brasil? Nesse momento não, mas é algo que pode acontecer a qualquer momento. Não estamos pensando nisso, até a conjuntura internacional, o custo do voo, a gente não tem muita segurança de estabilização de preço de combustível, ninguém sabe até onde vai a desaceleração dessa economia, ninguém sabe até onde vai o câmbio, né? Uma preocupação também nossa aqui é a relação dólar real. Isso pode levar uma desaceleração do número de passageiros brasileiros para a Europa. Isso tudo a gente tem que ter maior clareza para dar passos mais arrojados. As últimas apostas que foram Belo Horizonte e Brasília se mostraram já boas apostas? Por isso que a gente pensa muito em novas aqui no Brasil.
porque realmente excedeu a nossa expectativa. Nós começamos com 5 em Brasília, logo em seguida fomos para 6 voos por semana, hoje já estamos em 7 e é um destino absolutamente já estabilizado. Está muito bem, já estamos com índices próximos de Rio-São Paulo, índices de load factor, temos uma ocupação muito boa da classe executiva. No Belo Horizonte, demorou um pouquinho no começo, dentro da expectativa, mas também se acelerou e hoje está no mesmo nível de Brasília, de ocupação, apesar de nós termos 5 voos em Belo Horizonte e 7 em Brasília. Quer dizer, ainda existe um espaço de crescimento em Belo Horizonte, mas estamos muito satisfeitos com esses voos. Bom, as outras perguntas vão ficar para o Rotas em Foco 2, que a gente grava na sua próxima vinda ao Brasil. Então prometo que você vem muito, né? Vem muito. Obrigado, viu, Obrigado, eu. Esse foi com Rotas em Foco com o Luiz da Gama Mora, vice-presidente executivo da TAP.